Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Astotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupada Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para então dar sequência à leitura do Sri Bhajanara Rahasya, capítulo 2, verso 32. Verso do Bhaktirasamrita Sindhu 1.2.234. Atashi Krishna Namari Nabhave Grahyam Indriyai Sevamukhe Hidivadou Swayam Eva Spurati Adha. Nós lemos esse verso na última aula, se não me engano, e Shila Gurudeva, então, ele faz o seu comentário, dizendo que a tendência natural daquele que tem um desejo de servir a Shri Krishna e se ocupar, ele se ocupa, então, no cantar dos santos nomes de Krishna, que é a sua forma intrínseca. Então, os santos nomes, eles dançam na língua, daquele que serve, os santos nomes, naquele que canta os santos nomes com pureza. E pode até, inclusive, aparecer na língua de animais. Que ele deu o exemplo de Bharata Maharaj, quando encarnou no corpo de um cervo, e também do elefante Gajendra, que enquanto ele era abocanhado pelo crocodilo, fazia orações ao Senhor Supremo. Muito bem, próximo, texto 33. Um verso do Bhagavatam 11.21.2. Sue sue dikare yanistha saguna parikirtita viparyayastu doshasyad ubhayor esha nishchaya. Para ter uma estabilidade no caminho do Dharma, de acordo com a sua própria qualificação, é chamado virtude. Pelo outro lado, do contrário, esforçar-se para não estar de acordo com a sua própria qualificação é uma falha. Comentário de Gurudeva.
O comentário a este verso é que virtude e vício são determinados de acordo com a qualificação de cada um e não por nenhum outro critério. Ou seja, a sua qualificação não é aquilo que você quer, nem aquilo que você pretende fazer, né, mas é aquilo que você de fato está fazendo. O que você está fazendo é o que determina a tua qualificação, é o que de fato você pode fazer. Tá? E mesmo que você possa, mas não faz, a tua qualificação também será baseada no nível daquilo que você faz. E isso é uma virtude. Você estar estável, ou seja, você estar caminhando de maneira estável e retilínea, né, no caminho do Dharma, de acordo com a sua qualificação. Isso é uma virtude. Agora, você fazer aquilo que não está de acordo com a sua qualificação, né, será uma falha, e deixar de fazer também aquilo que está de acordo com a sua qualificação também é uma falha. Muito bem. Texto 34. A qualificação para cantar os santos nomes é dada no Srimad Bhagavatam 11.20.27 e 28. Vou ler só a tradução. Embora a fé de alguém em ouvir as narrativas sobre mim, né, Krishna diz, possa ter despertado, ele ainda pode se encontrar incapaz de abandonar o desfrute dos sentidos e do desejo pelo desfrute. E, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que isso será causa de misérias. Se esse for o caso, a pessoa deve então condenar sinceramente a sua incapacidade de abandonar esses maus hábitos e continuar a me adorar com fé firme, convicção e amor. Esse é um verso muito importante, principalmente para as almas condicionadas do mundo material e de Kali Yuga. É um verso que diz claramente que Krishna ele está ciente das suas limitações e ele apenas quer que você admita e que você seja sincero, no sentido de que você tenha o desejo de melhorar e de que você não quer ficar cultivando aquele erro ou aquele vício, né, enquanto você adora a Krishna. Tá? Então, mantenha-se firme, né, condene essa sua própria inabilidade, faça uma reflexão, né, aceite de fato que você é incapaz de se manter, vamos dizer, perfeito no sentido, né, sem cometer erros durante a sua adoração, e continue adorando a Krishna com amor, né, com fé firme e convicção. Né? Fé firme, né, é muito importante, isso chama-se Nishtha, né? Fé firme, uma fé inabalável de que o processo vai dar o resultado desejado. Você vai conseguir se purificar de todos os seus anartas, pelo desejo de gratificação dos sentidos. Convicção, né? Convicção, né, aí também é muito próximo de fé firme, né? Convicção no sentido de estar convencido de que não há nada mais elevado do que servir o Senhor Supremo, né, do que servir a Krishna, e amor, né, devotar o seu amor na sua prática, fazer a sua prática com amor, mesmo que ela não seja uma prática perfeita. Eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando, dizendo que não consegue praticar direito e que por isso Krishna não aceita a prática dela. Não é verdade. Não é verdade. Krishna está aceitando tudo, desde que você esteja fazendo por amor. Mesmo que esse amor não tenha ainda atingido, né, os níveis mais elevados, não importa, é amor. E o que significa amor? Amor significa estou fazendo isso para a felicidade de Krishna, né, exclusivamente para a felicidade dele. Então, esse é um verso de
muita esperança, né? Ou seja, continue a sua prática devocional, continue cantando os santos nomes, continue, não espere pela perfeição para começar Bhakti, senão você nunca vai começar Bhakti, porque só Bhakti levará à perfeição, só a prática de Bhakti levará à perfeição. Isso é um outro mal entendido, né? Muito comum, né? Muito comum. Então, nós devemos ter essa convicção de que, mesmo com muitas imperfeições, não há outro caminho. É isso. E eu quero servir a Krishna. Não importa se eu sou qualificado ou desqualificado. Eu quero servir a Krishna. Esse é um desejo. Quando esse desejo genuíno surgir no seu coração, de que eu vou servir, eu vou dedicar a minha vida, eu vou atender as deidades, eu vou cantar os santos nomes, eu vou servir os Vaishnavas sem medo, né? Eu não tenho o que esconder deles, eles conhecem o meu coração, né, de trás para frente, por dentro e por fora, e eu quero servi-los. Eu não estou aqui me preocupado com os meus defeitos, não estou aqui preocupado com os meus apegos, não estou preocupado com as minhas limitações, estou preocupado com aquilo que me aproxima de Guru e de Krishna. Essa é a minha preocupação. Ou seja, se foca no aspecto positivo. Eu sempre digo isso para os devotos. Esquece o lado negativo. Se você fica se focando no lado negativo, se você fica pensando nos seus problemas, né, nas suas falhas, nas suas limitações, você nunca vai ficar inspirado para servir. Você precisa pensar naquilo que você tem de positivo, que é aquela vontade, o desejo de servir, e vai e serve. E a prática vai levar à perfeição. Não há outra forma. Não há outra forma. Tá? Então, vamos aqui ao comentário do Srila Gurudeva. Pela influência da associação com os devotos, ou satsanga, a pessoa desenvolve um gosto por ouvir Harikatha. Nesse momento, ela irá perder todo o interesse em outras atividades. E, com a fé firme, ela continuará a cantar os santos nomes de Sri Bhagavan. No entanto, se alguém é incapaz de abandonar a gratificação dos sentidos, ou o desejo por ela devido aos seus hábitos passados, né, em seu coração deve haver o quê? Uma lamentação profunda, né, a respeito dessa condição, né, desse apego que você tem à gratificação dos sentidos. Você tem que lamentar isso. Se você lamenta, se você ora e pede para Krishna, para Radharani, removerem do seu coração esse sentimento, se você não se acomoda nisso, se você não se rende a isso, né, então Krishna aceita a tua sinceridade. Se você chora, né, se você de fato deseja sinceramente abandonar os maus hábitos, mesmo que você não consiga ainda abandoná-los, mesmo que você vá, né, ainda praticá-los novamente, porque os anartas ainda estão no seu coração, você não pode impedir que isso aconteça, ainda assim você não aceita. Tá? E isso, então, é o quê? É o desejo sincero de praticar, independente da sua qualificação. Em Raganuga Bhakti é isso. Em Raganuga Sadhana Bhakti, o que importa é a sua avidez, não é a sua qualificação, não é a sua pureza, não é o seu desapego. Isso tudo vai contar para Vaidhi Bhakti, não para Raganuga Bhakti. Muito bem, continuando aqui, Srila Gurudeva diz, aqui nesses dois versos, a natureza intrínseca de Bhakti está descrita pela menção aos primeiros sintomas da qualificação para Bhakti. Sarva Karmashu significa tudo que é material. As atividades védicas e também o fruto, né, dessas atividades que resultam em tristeza, né, que acaba sendo, então, acaba sofrendo através de uma mente miserável. Kaman significa compreender as misérias
que resultam desses desejos que vêm da associação com o sexo oposto. Se uma pessoa é incapaz de renunciar a esses desejos, ela deve, desde o começo, manter uma firme convicção, abre aspas, se o meu apego à vida familiar, ao desfrute dos sentidos, for destruído ou aumentado, se o meu bhajana estiver com milhões de obstáculos, ou se eu for até para o inferno por conta das minhas ofensas, eu aceitarei tudo isso, mas eu jamais abandonarei a minha devoção. Mesmo que Brahma, o próprio Brahma, me diga para fazer isso. Mesmo que o Senhor Brahma me peça para abandonar a minha devoção, eu jamais farei isso. Mesmo que eu tenha que ir para o inferno, eu jamais abandonarei a minha devoção. Não importa quantos pecados eu cometa, quantas ofensas eu cometa, não importa quantos defeitos eu tenha, a minha devoção eu não abandono. Isso é muito importante. Você precisa alimentar o lado positivo, o aspecto positivo, alimentar aquilo que você tem de devoção, não importa se muito pouco ainda, mas alimente isso. Não fique focado nos problemas, não fique focado no lado ruim, foque-se na solução, na solução que é o que? Bhakti. Bhakti é a luz. Quanto mais luz você trouxer para dentro de você, mais a escuridão será dissipada automaticamente. Você não tem como remover a escuridão para depois trazer a luz. Isso não tem cabimento. E muitas pessoas acham que primeiro é necessário abandonar os maus hábitos para depois se tornar um grande devoto e começar a praticar Bhakti. Não, isso será impossível. Então, Gurudeva continua dizendo, uma pessoa que executa bhajana com esta fé firme, certamente será bem-sucedida. Mesmo se desejos que causam misérias surjam da associação com a vida familiar, filhos, etc., sexo oposto, a pessoa deve condenar esses desejos e continuar cumprindo com as suas responsabilidades mundanas. Ele não pode simplesmente abandonar tudo, ele tem que continuar com as suas responsabilidades. No entanto, ele jamais deve abandonar Bhakti. O desejo pelo desfrute gradualmente diminuirá através do ouvir, do cantar e de outras práticas que finalmente levarão a alcançar Bhakti. Então, muito importante esse verso, muito importante. A sua atitude diante da vida, diante de Bhakti, tem que mudar. Você não pode ficar deprimido pelas suas falhas e ficar esperando um dia melhorar para fazer Bhakti. Um dia eu vou melhorar para poder cantar os santos nomes. Eu só vou receber Diksha quando eu tiver um bom emprego, quando eu casar. Muita gente pensa assim, na Índia principalmente. Tá? Na Índia principalmente. Então, nada pode ser uma condição para Bhakti. Faça Bhakti. Custe o que custar, faça Bhakti. Próximo verso, 35. Os 6 princípios favoráveis para Bhakti são descritos no 3º verso do Upadeshamrita. Utsaham nishchaya daryat tatat karma pravartanat sangatyagat satovrite sadbir bhaktir prasidyati. A perfeição em Bhakti pode ser alcançada seguindo esses 6 tipos de práticas. Primeiro, manter-se entusiasmado em seguir as regras que nutrem a devoção. Segundo, ter fé firme nas declarações das Escrituras Sagradas e do Guru, cujas palavras estão de acordo com as próprias Escrituras. Terceira, ser paciente durante a prática de Bhakti, mesmo diante de alguns obstáculos ou quando há uma certa demora em você alcançar os seus objetivos em Bhakti. Então a paciência é fundamental. Muita gente hoje tem, devido a essa tecnologia moderna, uma ansiedade latente. Acha que tudo é numa velocidade de banda larga.
E não é. Né? As árvores continuam crescendo no mesmo ritmo de sempre. Bhakti também continua crescendo no mesmo ritmo de sempre, no ritmo natural, no ritmo original. Então, a sua mente acelera muito e quer tudo para agora, né? E aí há um descompasso. Né? Há um descompasso. Quarto, seguir os processos de Bhakti como Shravana e Kirtana e abandonar o seu desejo, e abandonar o seu desfrute material para o prazer de Krishna. Quinto, abandonar a associação de tudo aquilo que é oposto a Bhakti, como conexões ilícitas com o sexo oposto, a associação daqueles que são apegados a mulheres e a associação com mayavadis, ateus, pseudo-religiosos, etc. E sexta, adotar um comportamento adequado e o caráter dos devotos, ou seja, seguir o modelo do caráter e do bom comportamento dos devotos. Comentário de Srila Gurudeva. Manter a sua própria existência e cultivar Bhakti são ambas necessárias para os devotos. Ambas. Vou repetir. Manter a sua existência e cultivar Bhakti são ambos necessários. A primeira metade desse verso indica as atividades que nutrem Bhakti. E a outra metade descrevem como os devotos devem conduzir a sua vida. Então, os três primeiros, Utsaha, entusiasmo, Nishchaya, convicção, fé firme, e terceiro, paciência, Dhairya. Né? Depois, quarto, Tatat Karma Pravartanat, executar atividades que nutrem devoção. Né? Sangatyaga, abandonar a má associação. E depois adotar, né, sadvriti ou satovriti, adotar o comportamento virtuoso e o temperamento dos devotos puros. São os meios de se alcançar a perfeição em Bhakti. Utsaha significa manter-se indiferente a todo aspecto da prática relativa a Jnana, Karma e qualquer outro desejo que não seja o de servir a Krishna. E também, obviamente, manter-se afastado de toda a variedade de desfrute material, enquanto você executa, né, diligentemente os processos de sadhana bhakti. Aqui Gurudeva abre uma aspas. Bhagavad Bhakti é a nossa única meta, né? É a única meta para todas as entidades vivas. Né? E tal fé é chamado de Nishchaya, ou seja, convicção. Então, caminhando pelo caminho, né, pelas trilhas de karma, jnana, yoga, etc., faz a sua mente ficar agitada. Né? E praticá-los simplesmente produz sofrimento no final. Portanto, devemos então seguir apenas o caminho de Bhakti, que é o caminho constitucional para as entidades vivas sinceras, né, que mantêm-se firmes, ou seja, têm paciência para esperar, né, o resultado prometido desse caminho. Né? Aqui tem um verso do Chaitanya Bhagavata, de Kanda 16:94. Kanda kanda hoy deho jai jodi pran, tobu ami vadanir nachari horinam. Esse verso quem diz é Haridas Thakur, que fez um voto de jamais abandonar o cantar dos santos nomes. Ele diz, mesmo que o meu corpo seja cortado em pedaços e o meu ar vital ainda existir, eu jamais abandonarei o cantar de Harinama. Haridas Thakur foi espancado em 22 mercados diferentes
como uma prática de punição muçulmana, imposta pelo governador muçulmano na época, e ele já tinha o seu corpo completamente dilacerado, né, praticamente destruído, mas ainda a vida mantinha-se presente, né, ali, e ele não deixava de cantar os santos nomes, até que os soldados muçulmanos, angustiados com aquela situação, imploraram para Haridasa: Haridasa, morra, por favor, morra, abandone esse corpo, porque senão nós seremos punidos pelo rei. E aí Haridasa, sentindo compaixão por aqueles pobres soldados, né, não querendo, enfim, fazer com que nenhum tipo de sofrimento chegue a nenhuma entidade viva, ele chega ao cúmulo de aceitar aquela proposta. Ele simplesmente abandona o corpo, né? Ou, na verdade, ele se faz de morto. E aí, quando os soldados veem que de fato ele havia morrido, jogam o corpo dele dentro do rio Ganges, o corpo afunda, e com a correnteza, mais para frente ali, daqui a pouco Haridasa levanta das águas, né, e caminha, né, com o corpo totalmente refeito. E todos gritam, né, Sadhu, Sadhu, né, Santo, Santo. A notícia chega aos ouvidos do rei muçulmano, que depois manda oficialmente declarar que Haridasa era um santo e que não deveria ser perturbado por ninguém. Então, essa é a convicção que nós devemos ter ao cantar os santos nomes. Jamais abandonar o canto dos santos nomes, não importa por que razão seja. Cultivar as práticas de Bhakti, como ouvir Harikatha, cantar os nomes do Senhor Supremo, meditar, né, nos seus nomes, nas suas formas e passatempos, com uma convicção como a de Haridas Thakur, é chamado Tatat Karma Pravartana. Apenas a associação dos devotos com o Senhor, dos devotos do Senhor Supremo é desejada. Devemos nunca nos associar com karmis, gyanis, né, e aqueles que satisfazem desejos externos, né, que não são desejos de servir o Senhor Krishna. Devemos saber que essas pessoas têm inteligência inferior, né? E karma, jnana, astanga yoga e outras práticas que são desprovidas desse desejo de satisfazer ao Senhor Supremo, né, não são caminhos de Bhakti. O caminho de Bhakti é caracterizado pela conduta santa, sato vritti, né, ou sadhu vritti, porque todas as qualidades virtuosas certamente residem na pessoa que possui devoção. Então, o nosso exemplo de vida são os santos Vaishnavas, não são outros santos. Eu vejo muito devotos iniciados, inclusive, né, Vaishnavas iniciados, postando foto de outros tipos de santos, que são até pseudo-santos, na verdade, de falsos gurus, enfim, de pessoas de outras linhas, né, que não são de Bhakti, como se isso fosse uma referência para nós, né, como se eles fossem também mestres em alguma coisa de fato real e verdadeira, né, e há que se tomar muito cuidado, tá? Nós, Vaishnavas, não aceitamos qualquer um, né, como mestre. Nós não aceitamos toda e qualquer pessoa como mestre. Nós apenas aceitamos e divulgamos as palavras dos Vaishnavas, autênticos e puros. Texto 36. Não, perdão, ainda faltou mais um parágrafo aqui desse comentário. O entusiasmo para servir a Shri Krishna, a convicção nesse serviço, né, manter-se firme em Krishna Seva, garantindo que todos os seus esforços serão exclusivamente para o serviço de Krishna, renunciar à companhia de todos os outros que não sejam os devotos de Krishna, né, e seguir os passos desses devotos de Krishna, são as 6 práticas que incrementam Bhakti. Texto 36. O processo de desenvolvimento gradual de Bhakti através da associação
de sadhus genuínos está descrito no Srimad Bhagavatam 3.25.25. É um verso muito famoso que diz: Satam prasangam mamavirya sampido bhavantirit karna rasayana katha tadjoshana ashva apagarva vartmani shradharatir bhaktir anukramishati. É um verso famoso, é bom decorá-lo, conhecê-lo, que diz o seguinte: na associação dos devotos puros existem conversas poderosas que iluminam, né, os meus feitos heróicos, Krishna diz, e que são muito agradáveis tanto para os ouvidos quanto para o coração. Ao ouvir as minhas narrativas, ou essas narrativas, né, ou narrações, né, pode-se rapidamente avançar no caminho de se remover a ignorância que leva ao desenvolvimento posterior de Shraddha, Rati e Prema Bhakti. Aqui, brevemente, ele define, né, Krishna explica os processos de Bhakti, mas dando apenas o estágio inicial, Shraddha, o estágio intermediário, Rati, e o estágio final, que é Prema. Mas entre eles existem também outros. No caso, é Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava e Prema. Tá? Aqui Rati significa Bhava. Tá? Rati é sempre um sinônimo de Bhava. Comentário de Srila Gurudeva. Por sua grande fortuna, a entidade viva, vagando através da existência material, pode alcançar algum tipo de sukriti, que vai lhe conceder bhakti. Quando este sukriti se acumula após muitos nascimentos, ele então dá o quê? Nascimento à fé, Shraddha, né? Fé pela devoção exclusiva. Quando o Shraddha se manifesta, o desejo por se associar com os devotos puros e os santos de verdade se manifesta. E através da associação deles, gradualmente desenvolve-se o gosto pelo sadhana e bhajana. Quando os anartas são removidos e essa Shraddha fica pura, ela então se transforma em nishta, que é a fé firme, né? Que, por sua vez, quando se purifica, transforma-se em ruchi, que é um gosto profundo. A beleza de Bhakti faz este ruchi ficar fixo, né, maduro, e transformar-se em ashakti, que é o apego profundo. Gradualmente, a ashakti ganha perfeição e transforma-se em bhava. E quando bhava se combina com os componentes correspondentes, né, numa proporção correta, então rasa aparece. Este desenvolvimento gradual leva então ao aparecimento de prema. Muito bem. Texto 37. O Madhyama Bhakta, ele rende serviço, ou presta serviço, aos 3 tipos de Vaishnavas. Aqui já é o verso 5 do Upadeshamrita, que diz: Krishneti jasya giritam manasa driyata dikshasti che pranati bischa bhajantam isham shushurushaya bhajana vigyama ninyamanya indadi shunyalidam ipsta sanga labidhya. Esse verso é importante porque ele define os 3 tipos de devotos: Kanishta, Madhyama e Uttama. A pessoa que proferiu o nome de Shri Krishna apenas uma vez, né, dizendo ó Krishna, é um devoto neófito ou um Kanishta Adhikari. E ele deve oferecer respeitos, né, e devemos oferecer respeito a ele, né, na nossa mente. Essa pessoa que entende completamente o princípio de Diksha e aceitou o Diksha de um guru qualificado e executa a bhajana do Senhor Supremo de acordo com as convenções Vaishnavas, é um devoto intermediário, um Madhyama Adhikari. Devemos respeitá-lo com aquele que está
dotado da concepção correta, entendendo a realidade e a ilusão, oferecendo a ele o que? Reverências, né? E outras formas de respeito, reverências prostradas no caso, né? Com a cabeça no chão. Essa pessoa que entende apropriadamente, né, a ciência de Bhajana e que descreve, né, como descrita, no Srimad Bhagavatam e outras escrituras Vaishnavas, e executa o Bhajana exclusivo de Shri Krishna, é um Mahabhagavata. Né? Devido à sua absorção indesviável em Krishna, o coração puro desse devoto é livre de qualquer defeito, como a tendência de criticar outros. Ele é perito em Bhajana, né? O que significa que ele é muito hábil nos métodos de se lembrar dos passatempos eternos de Radha e Krishna, divididos em 8 partes, através de Manasa e Seva, que é o serviço feito através da mente. Sabendo que ele é um Mahabhagavata, cujo coração está fixo em um humor específico de serviço a Shri Radha Krishna, pelo qual nós também aspiramos, devemos então, pelo qual também aspiramos e que também é afetuoso, né, são afetuosos em relação a nós, devemos então buscar sempre a associação deles, considerando como eles sendo os mais elevados. Esses devotos devem ser honrados, oferecendo-se reverências prostradas e também fazendo-lhe perguntas, né, adequadas e prestando-lhe serviços com muito amor. Muito bem. Então aqui é o comentário do Srila Gurudeva. Por que o devoto Mahabhagavata vê tudo relacionado a Krishna? Aqui tem um ponto muito importante, então prestem bem atenção nessa explicação. Porque um devoto Mahabhagavata vê tudo relacionado a Krishna, ele vê a todos, né, ou a tudo com visão equânime. Eles são devotados ao Krishna Bhajan, como um Madhyamadikari e são desejosos de cantar os santos nomes, tal qual um Kanishadikari. O Madhyamadikari, ele tem prema por Shri Krishna. Eles oferecem respeito, né, adequado aos 3 níveis de devotos, né, de acordo com o que eles precisam. Eles sempre se esforçam para direcionar as entidades vivas condicionadas para Krishna. E eles são indiferentes, né, àqueles que são contrários a Shri Krishna. No entanto, ele não possui uma visão equânime como um Uttamadikari, né, um Mahabhagavata. E se eles tentam imitá-los, eles rapidamente irão cair das suas posições. O Kanishadikari, ele sabe que o nome de Krishna é supremamente auspicioso e, portanto, ele se abriga no cantar dos santos nomes. Ele não entende, no entanto, a posição do Madhyamadikari como sendo mais elevada do que ele, né? E que é o que ele deve tentar ser no futuro. Às vezes o Kanishadikari considera a si mesmo como um guru e, consequentemente, ele cai. Portanto, oferecendo respeitos de maneira apropriada aos Vaishnavas, que são mais avançados do que nós, devemos então nos abrigar nos santos nomes. Então, o que Gurudeva quis dizer aqui? Que é o seguinte: a mentalidade de um Uttamadikari, de um devoto mais elevado, é que ele vê tudo e todos como relacionados a Krishna, ou seja, ele reflete, né, a sua própria devoção nos demais. Ou seja, ele acha que todo mundo está ocupado em Bhakti tanto quanto ele está, e, portanto, ele acha que todos são mais elevados do que ele, né? E ele não tem Bhakti alguma. Tá? Ele acha que todos têm Bhakti,
mas que ele não tem Bhakti. Esse é um sintoma de humildade, né, do devoto puro. Já o devoto neófito é o inverso disso. Ele acha que ninguém tem Bhakti e só ele tem. Ele acha que ele já é um grande devoto, que ninguém mais tem Bhakti, porque a Bhakti que ele tem, ele também vê refletida nos outros, né? E por isso ele se acha superior. E muitos que já tentam ser gurus, ainda sendo canistas, eles acabam caindo. E a gente vê isso claramente. E o devoto madhyama, o devoto intermediário, é o que salva tudo. Por quê? Porque ele sabe que ele não é o Uttama, ele sabe que ele não é canista, ele sabe quem é o Uttama e quem é um canista, e ele sabe também quem é um madhyama. E ele pode oferecer respeito, ele consegue se relacionar com todos os três tipos de maneira adequada, ele consegue guiar o devoto neófito com paciência, né? Entendendo que o devoto neófito tem as suas limitações. Ele consegue também seguir e acompanhar os devotos mais elevados e aprender com eles. Então, é muito importante nós termos como meta o comportamento dos madhyamas, não dos uttamas. Tá? Você não consegue imitar um uttama, você não consegue, no seu estágio de canista, e até mesmo, né, no comecinho de madhyama, imitar os uttamas, porque o comportamento deles vai ser muito discrepante. E muitas vezes eles não vão seguir certas regras, não vão ter um comportamento padrão, farão coisas que muitas vezes são, vamos dizer assim, estranhas, né? Às vezes não vão cumprir com certos protocolos, né? Mas o devoto neófito ele não pode fazer isso. Então, é o famoso faz o que eu falo, não faz o que eu faço. No Vaishnavismo é assim. Então, o devoto mais avançado diz para o devoto mais novo fazer e seguir certas regras. Se ele, como mais elevado, não vai seguir a regra, não é para você imitá-lo. É para você fazer o que ele te mandou fazer, porque isso é bom para o seu nível de devoção. Tá? Então, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Tá certo? Então, muito cuidado na hora de julgar os demais e de também se auto-julgar, de autoavaliar. A tendência é que a gente sempre se coloque numa posição mais elevada do que de fato somos, tá? E isso acaba nos colocando em problemas, tá? Então, lembre-se que à medida em que a sua bhakti aumenta, a sua humildade também aumenta. Você tem que como se diz, ficar humilde. Quanto mais bhakti você acha que você tem, é sinal de que você não está avançando. Quanto menos você acha que tem, é porque você está de fato avançando. Essa é mais ou menos a regra, né, do processo. Tá bom? Muito bem, então vamos encerrar por aqui e damos sequência na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna, Panchakalpatarubhyascha kripa sindubheva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.